E o Memórias está de volta e a gente continua conversando com o ex-deputado estadual Fábio Porchat, o pai do humorista Fábio Porchat, mas que também tem uma história enorme de defesa da cultura que a gente está contando hoje aqui no nosso programa. Inclusive, a gente estava brincando, né, no fim do primeiro bloco, que o senhor vai conversar com ele sobre imitar ou não o senhor, né? Mas se ele imitar, ele só pode fazer isso porque a gente não vive mais numa censura e o senhor batalhou muito pelo fim dela, né? Pois é, não posso reclamar, mas eu tenho certeza que o que ele fizer, ele fará de maneira produtiva. Como ele sempre faz, aliás. Todas as zoadas que ele dá, que ele oferece em relação a políticos e a homens públicos, sempre tem uma crítica veemente, porém, sempre com um momento importante para que aquele fato em si seja conhecido da grande população. É a crítica que faz a gente pensar, né? Se questionar. Exatamente. Alguém tem que chamar essa atenção e com o humor é mais fácil, né? Aliás, na realidade, o Bernard Shaw dizia que é mais difícil fazer uma comédia do que um drama. E ele é um dos mais importantes dramaturgos de todos os tempos, né? Deputado, então aproveitando essa questão do humor, que eu queria que o senhor puxasse aí na recordação, quando o senhor chegou cabeludo, sem gravata, pediu a gravata emprestada, representando esse monte de artista que acreditavam no senhor, que queriam o fim da censura, o senhor encontrou um ambiente mais sério, isso é fato, né? Sem dúvida. E o senhor levava essa questão do humor? O senhor é engraçado também, assim? Menos que o Fabinho. Mas, de qualquer forma... Dava para levar as coisas assim, menos sérias assim? Eu sempre tenho muito bom humor, aliás, eu acordo de bom humor. Às vezes as pessoas que não têm tão bom humor ficam bravas comigo. Você acorda de bom humor? Acorda muito feliz para o meu gosto, Mas, de qualquer forma, eu sou bem-humorado. E na minha casa, a mãe do Fabinho também sempre foi bem-humorada e nós sempre demos uns alicerces culturais do bom humor, para que ele desenvolvesse de uma maneira bastante genial. Mas aqui era possível ter um pouquinho de humor ou era pesado assim? Aqui, mais das vezes que eu fazia humor, o pessoal não entendia. Mas que horas? Na hora do discurso, a sensoria, no plenário? Tanto nos discursos oficiais como nos bate-papos no café da Assembleia. Não entendia. Era um pessoal muito circunspecto. Muito sério. Muito sério. E, de qualquer forma, me tomaram muito bem, me receberam de braços abertos, mas com uma certa surpresa, né? Oposição, jovem. Pois é. Representando os artistas. Representando os artistas. A minha atividade, sempre as minhas atividades profissionais foram culturais. Então, eu fiz 4 faculdades e, enfim, tudo isso, nessa época eu fazia filosofia e cinema. Então isso... O senhor ainda fazia universidade junto com e cinema, o mandato? Faculdade de Cinema. Foi a primeira faculdade de cinema que houve aqui no Brasil, é a ESC, Escola Superior de Cinema, da Faculdade de Direito de Economia São Luís. E aí, deputado, como é que o senhor pensava os projetos de lei? Eu vou insistir naquela pergunta que eu fiz para o senhor. As políticas públicas, elas iam pelo caminho das bibliotecas. Sem dúvida. Pensando a cultura, de certa forma, de uma maneira reduzida. Não sei nem se é certo eu falar assim. Mas como é que o senhor foi ampliando aí? Então, pensando no cinema, pensando no teatro. Exatamente. Como é que foi esse caminho? Eu fui, inclusive, as minhas ideias foram embriões da atual lei cultural do Estado, a lei do patrocínio do ICMS. Desde aquela época que eu lancei essa semente. E tentei batalhar junto ao governador, junto aos próprios deputados e tal. Não consegui. Por recursos, é isso? A lei do patrocínio pelo ICMS, né? A lei de incentivo à cultura. Nós temos a lei federal, que é a lei Rouanet, temos a lei estadual, que é do ICMS, e a lei do incentivo municipal, que é a do IPTU, né? E ISS também. Mas, então, o condizente às minhas atividades parlamentares era a lei do ICMS.
E então tentamos diversas vezes, não conseguimos, no transcorrer do meu mandato, não conseguimos aprovar uma lei, mas, sem dúvida nenhuma, foi a primeira semente dessa lei atual do ICMS que nós temos aqui, a Lei de Incentivo à Cultura, proveio desta época. Né? O senhor lançou uma sementinha. Exatamente. Era a questão do recurso, então já pegava, né? Já era o pessoal achava meio estranho isso. Né? E eu fazia cinema também, então tentei implantar uma lei de apoio ao cinema paulista. Né? E também não tive isso. Mas, no transcorrer dos anos, também foi uma semente que hoje está sendo... praticamente está sendo para aprovação agora uma nova lei do cinema, que é toda calcada evidentemente que houve superações e outras coisas, mas toda calcada na minha ideia primária, né? Qual que era a ideia também de recurso? De ter recurso para a produção de filmes aqui no Estado? Do Estado de São Paulo. Que nós temos a Ancine, que trata do cinema federal, e eu insisto, naquela época tinha a Embrafilme, que hoje é Ancine, naquela época era a Embrafilme, e não havia a lei estadual. Então esse foi o embrião que eu plantei e que felizmente está se transformando numa realidade. São Paulo precisa de um cinema forte. Paulínia, a cidade de Paulínia, é uma cidade diminuta, mas com larga compreensão, fez um polo cultural de cinema que é invejável. Lamentavelmente, como muitas coisas ocorrem no Brasil, muda-se os governantes, o outro partido que entrou tenta desfazer as boas coisas do anterior. Mas Paulínia, felizmente, voltou a se determinar a ser novamente um polo cultural. E vira uma política de governo e não de Estado, uma pena, né? Que é lamentável, né? Agora, deputado, o senhor falou acho que umas 2 vezes, não tive sucesso, mas plantei essa sementinha. Então, mesmo que as coisas dessem errado e algumas coisas deram, depois elas deram certo. Exatamente, então... isso que me alegra. Né? É porque ninguém, então, tinha levantado essa bandeira até então? Até então, não. Até então, na Assembleia, não. Entre nós, os intelectuais, os cineastas, os artistas, sim, nós sempre discutimos sobre isso, determinávamos ideias, itens representativos, etc., mas oficialmente não. E eu trouxe para essa Casa de Leis essas nossas ideias. Mas muita coisa deu certo também, né, deputado? Tanto que o senhor chegou a primeiro secretário. Como é que foi isso? Porque aí o senhor se ambientou e aprendeu a fazer política. Os deputados gostaram de mim. Então eles riram das piadas do senhor no fim, assim, começaram a entender. No final começaram a entender. O senhor falou que deu certo a questão da Pinacoteca, teve a questão do museu também, né? Museu. Como é que era essa política? O Museu do Café, que hoje está implantado em Santos, também foi fruto dessa semente que nós plantamos naquele momento. E sempre, tudo isso é gratificante saber que, embora não conseguimos naquele momento, mas que no transcorrer dos anos, aquela ideia foi sendo melhor compreendida, as ideias todas, né? Então, isso me alegra. E lembrando que tudo o que o senhor está contando para a gente aconteceu em plena ditadura. Exatamente. Que não existia essa liberdade que a gente tem hoje. Não existia de jeito nenhum. Como é que era, deputado? O senhor falou que até nó no censor o senhor dava. Me conta, assim. Eu era muito visado, mas sem ser hostilizado. Nunca fui hostilizado fisicamente. Nem ameaçado? Não chegaram a ameaçar, mas eu era muito visado. Então, era muito comum as pessoas chegarem e conversarem comigo, tentando até de forma mais veemente. Mas eu sempre... Como assim? Tipo, abrindo os olhos, assim, olha, toma cuidado. Pode ser que tenha um perigo. Então eu falei, não tem perigo, não. Pode achar que eu respondo se houver, eu respondo por isso. Mas felizmente não teve nenhum momento
desagradável, como aconteceram terríveis cenas anteriores, né? Eu estou perguntando isso porque a cultura ela é intimamente ligada à liberdade de expressão, que a gente não tinha nessa época. Mas você sabe que isso até instigou poetas, principalmente poetas e cineastas, a desenvolverem grandes obras, né? Acabou sendo inspiração, então. Exatamente. E também houve o contrário. Muita gente que dizia, fulano é gênio, um poeta genial. Qual é o livro dele? Não fez porque a censura não permite. E depois acabou a censura, o cara também continuou. Aí não dá, né? Tem também os gênios que nunca fizeram nada para provar a sua genialidade, era desculpa realmente. Isso aconteceu também. Mas acontece isso em diversos locais, em diversos países, né? Sempre Mas que era difícil ser oposição e trabalhar a cultura, devia ser nessa época. Sem dúvida, né? Mas, de qualquer forma, nós vencemos. Agora, só falando um pouquinho mais do cinema, o senhor estava me contando que o senhor foi ator também, né? Foi uma experiência assim. O ator, eu fui uma vez só, ator num filme de longa-metragem. Mas foi antes de chegar? Do Fernando Coni Campos, foi antes de eu ser deputado. Do Fernando Coni Campos. E, por acaso, até esse filme, Viagem ao Fim do Mundo, ganhou o primeiro prêmio importante do cinema brasileiro no exterior. Foi o Leopardo de Prata, em Lausanne. Então, foi uma beleza. Aliás, foi muito engraçado que depois nós fomos todos a Paris, porque o filme ganhou o prêmio Locarno, então, em Locarno, que foi o premiado, e em Paris ia ser o avant-première. E quando eu fazia como ator, minha única experiência. Mas a única ator, premiada já, assim, de cara? Fui premiada, pois é. E foi muito engraçado que eu fazia, eu era o protagonista principal e havia uma francesa que era, não interessa dizer o nome dela aqui, mas eu de terno aparecia no filme e ela nua. Então fizemos as nossas cenas lá. Muito bem. E quando o filme foi, então em Paris, foi esse avant-première, qual a minha surpresa quando eu chego lá e, em vez de porem a atriz pelada, puseram uma fotografia enorme, gigantesca minha de gravata. Né? Mas e o filme no fim foi censurado aqui no Brasil ou passou? Não. O filme ganhou o prêmio lá, não podia ser censurado aqui. E passou normal aqui, aliás, mesmo com a atriz pelada. Calcado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, deputado, e quando o senhor veio aqui para o plenário, nesse ambiente diferente, nesses discursos, o senhor usava algum recurso de ator, assim? Como eu falei, eu só fiz um filme como ator. Mas uma experiência. Mas eu usava o humor, sem dúvida. Porque o que a gente percebe, né, também quando as pessoas contam as histórias, é que tem um pouquinho de artista, né, nos discursos, naqueles discursos inflamados, nos recursos da voz, assim. Todo grande orador tem um poder cênico muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não sou um grande orador, mas tenho um certo poder cênico. Valeu a experiência toda, então, aqui na Assembleia? Sem dúvida nenhuma. Aliás, na realidade, eu trabalhei como ator mais para conhecer todos os momentos do cinema, porque eu era diretor e roteirista. E como roteirista até eu tenho que me orgulhar muito, tenho 2 prêmios governador do Estado, mas antes de ser deputado, porque depois não tinha graça, né? De sendo deputado ganhar o prêmio governador do Estado, não foi. Antes eu tinha 2 prêmios governador do Estado de cinema, de roteiro cinematográfico e um de poesia. Eu também sou poeta bissexto. Deputado, e como é que foi quando o senhor terminou o mandato aqui? O que o senhor levou da Assembleia de experiência para a vida toda? O senhor continuou como empresário das artes? Sempre continuei, mas carregando uma bagagem política. A política é extremamente necessária para o bom transcorrer das artes. E, então foi para mim uma experiência altamente positiva aqui na Assembleia. E que eu levei, sem dúvida nenhuma, essa
essa importância eu levei para a minha vida. Levou para a vida toda? Para a minha vida pessoal e como empresário cultural também. Veja bem, um dos projetos bacanas que eu fiz e que eu me orgulho muito, eu reestruturei a Casa da Fazenda do Morumbi, aqui em São Paulo. E por que consegui isso? Porque, por eu ter sido político, eu era amigo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique me apresentou o Francisco Wefor, que era o ministro da Cultura, que me deu aliás, um grande ministro da Cultura, e que me deu todas as facilidades, os recursos para que eu pudesse, então, via Lei Rouanet, transformar a Casa da Fazenda do Morumbi, que estava depauperada, caindo mesmo, no que é hoje, que é um dos ícones, um dos cartões de visita de São Paulo. Tá certo, deputado. Vamos então para mais um rápido intervalo? Sem dúvida. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais memórias, não sai daí, até já.